Já parou para pensar quem são os piratas mais absurdos que já navegaram nos mares de One Piece? Não estamos falando só de recompensa alta ou de porrada bem dada. Estamos falando de caras que mudaram a história, desafiaram o governo mundial, moldaram eras inteiras e deixaram um legado que atravessa séculos. Este é o ranking definitivo, com nomes pesados que talvez você nem imaginasse que entrariam. Bora começar lá de baixo e subir até o topo. 12º lugar. Chique, o Leão Dourado. Foi capitão dos Piratas do Leão Dourado e um dos principais nomes dos lendários piratas Rocks antes de formar sua própria tripulação. É o primeiro vilão a escapar de Impel Down, e a forma como fez isso foi insana. Cortou as próprias pernas e as substituiu por suas duas espadas. Dominava a Fua Fua no Mi, uma paramêcia que permitia fazer qualquer coisa flutuar, inclusive ilhas inteiras. Ergueu várias ilhas no céu e criou um império aéreo completo. Na Batalha de Edge War, enfrentou Roger com uma frota gigantesca e só perdeu porque uma tempestade salvou os piratas do Roger, não por derrota direta em combate. Após a execução de Roger, invadiu sozinho o QG da Marinha e enfrentou Garp e Sengoku juntos antes de ser preso. Fica no 12º lugar porque foi derrotado pelo Luffy pré-time skip no filme Strong World, algo comum nos filmes, onde personagens lendários são rebaixados para o protagonista vencer. Além disso, nunca teve chance de demonstrar seu nível de haki. Conceito sequer foi aplicado em Strong World. Marshall D. Teach, Barba Negra. É o único personagem conhecido capaz de possuir duas Akuma no Mi ao mesmo tempo, a Yami Yami no Mi, que anula os poderes de outras frutas, e a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto do Barba Branca. Passou anos se escondendo na sombra da tripulação do Barba Branca, esperando o momento certo para agir. Matou Tete para roubar a fruta, derrotou Ace em combate direto, entregou ele à Marinha e desencadeou diretamente a Guerra de Marineford. No meio do caos da guerra, roubou o poder do Barba Branca logo após sua morte, feito inédito que o transformou em ameaça de escala global. Depois disso, conquistou os territórios do Barba Branca, derrotou Marco a Fênix e se tornou Yonko. Derrotou Trafalgar Law e obteve duas cópias dos Poneglifos Vermelhos, estando de olho nas armas ancestrais Poseidon e Pluton. Diferente de Luffy ou Kaido, não aposta na força bruta. Manipula, espera e ataca apenas quando tem certeza de que vai vencer. É o maior rival de Luffy para o título de Rei dos Piratas. 10º lugar. Draculi Mihawk, considerado o espadachim mais forte do mundo, respeitado globalmente por sua força individual. Duelava com Shanks em combates tão lendários que ecoaram por toda a Grand Line. Empunha a Yoro, uma das 12 espadas de grau supremo e uma das únicas transformadas em lâmina permanentemente negra. Em Marineford, lançou cortes que atravessaram o oceano com precisão cirúrgica. O que o torna verdadeiramente assustador, sua força nunca dependeu de alianças, exércitos ou Akuma no Mi. Ele é uma ameaça simplesmente por existir. Atualmente, integra a Cross Guild, ao lado de Crocodile e Buggy. É dito possuir habilidade com a espada superior até a de Shanks, o que gera debate imenso, já que o estilo de luta do Ruivo é 100% centrado na espada. Fica no 10º lugar pela ausência de feitos concretos em batalha. Nunca se soube dele derrotar algum nome de peso, mesmo que isso seja por escolha própria. 9º lugar. Charlotte Lin Lin, Big Mom. Desde criança demonstrava força física fora do comum. Em Elbaf, derrotou guerreiros gigantes com facilidade. Foi membro dos Piratas Rocks e depois fundou Totoland, um arquipélago com 85 filhos, sob regime autoritário. Usuária da Soro Soro no Mi, que permite manipular almas, extrair tempo de vida e criar seres vivos a partir de objetos inanimados. Prometeus, Zeus e Napoleão. Conseguia fundir homes em versões ainda mais fortes, transformar o próprio oceano em um home e até usar os próprios ossos para regenerar partes do corpo. O feito mais revelador do seu nível, o próprio Gold Roger preferiu roubar o Road Poneglyph dela escondido a arriscar um confronto direto. Manteve o status de Yonko por décadas, com influência global e poder militar absurdo.
A derrota em um ano pelas mãos de Kid e Law não apaga sua importância histórica. 8º lugar, Monkey D. Luffy. Derrotou vários Shichibukai, enfrentou um almirante de igual para igual com a fruta despertada e realizou o feito impensável para qualquer pirata de sua idade. Derrotou um Yonko, usuário da Ito Ito no Mi, modelo Nika, uma Zoan mítica que o governo mundial tentou apagar da história. Com o despertar, ganha elasticidade extrema e capacidade de moldar o ambiente e os inimigos como se fossem borracha. Domina os 3 tipos de hack em níveis avançados: armamento, observação e conquistador, todos em formas avançadas. Como Mihawk disse, o poder mais assustador do mundo é fazer todos ao redor se tornarem aliados, e Luffy tem esse carisma de sobra. Não ocupa a posição mais alta porque a derrota de Kaido não foi solo. Contou com a união dos Supernovas, das Bainhas Vermelhas e de Momonosuke, e Luffy caiu pelo menos 4 vezes antes de vencer usando o despertar do Gear 5. Ainda existem barreiras muito maiores pela frente. 7º lugar, Kaido. Conhecido como a criatura mais forte do mundo, recrutado pelo Barba Branca aos 15 anos e serviu sob o comando de Rox antes de construir seu próprio império. Usuário da Uou no Mi, modelo Seiryu, uma Zoan mítica que o transforma em um dragão azul gigante capaz de voar, soltar chamas, raios e tornados, com resistência física quase invencível. O próprio Oda já declarou: se for no 1 contra 1, aposte no Kaido. Após a morte de Barba Branca, herdou o título de pirata mais forte do mundo. Não Shanks, não Big Mom, mas Kaido. Acumulou 8 derrotas ao longo da vida, respeitando apenas Roger, Barba Branca, Oden, Rox e Shanks como os únicos com chance de vencê-lo. A derrota para Luffy foi histórica, mas ficou claro que sem toda aquela ajuda, Luffy não teria chance sozinho. 6º lugar, Shanks, o Ruivo, um dos personagens mais influentes e respeitados de toda a obra, e a gente nunca o viu lutar no limite. Não possui a Akuma no Mi conhecida, compensando com maestria absoluta nos 3 tipos de Haki, especialmente o Haki do Rei, que usa tão intensamente que já afetou um almirante da marinha. Demonstrou o Haki da observação capaz de impedir o futuro e eliminou Eustace Kid com um único ataque a queima-roupa. Em Marineford, sua simples chegada foi suficiente para encerrar a guerra. O Barba Negra, que acabara de adquirir a Gura Gura no Mi, evitou o confronto imediatamente. Ex-membro dos Piratas do Roger e considerado o homem mais próximo de Roger em personalidade e estilo de luta, tornou-se Yonko após prender o príncipe Loki de Elbaf, um gigante com recompensa de 2,6 bilhões de berries. O hype em torno de Shanks é tão grande que Oda claramente o guarda para os momentos finais da obra. 5º lugar, Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Gigante ancestral de tamanho colossal, conhecido como a vergonha de Elbaf. Mas não se engane, ele é insano, destrutivo e se autoproclama um destruidor que quer acabar com o mundo. Foi acorrentado com Kairosek por 6 anos e mesmo assim conseguiu lutar após ser libertado por Luffy. Obteve a Akuma no Mi lendária de Elbaf, a Ryu Ryu no Mi, modelo Nidhogger, uma Zoan mítica que o transforma em um dragão negro colossal, capaz de fazer o dia virar noite e soltar raios devastadores chamados Por-Hen. Empunha o martelo lendário Ragnir, que atrai raios e causa destruição em larga escala. Possui Haki do Rei avançado. Feito mais insano, seu pai, o rei Harald, havia recebido a imortalidade do próprio Imu-sama, e Loki o matou mesmo assim, não por vontade própria, mas porque seu próprio pai pediu, pois estava sendo controlado pelo Imu. Quando revelou sua Akuma no Mi no mangá, recebeu o título de A Coisa Mais Forte. Apesar de ser um personagem recente, seu potencial o coloca entre os maiores problemas para o governo mundial na reta final. 4º lugar, Edward Newgate, Barba Branca. Conhecido como o homem mais forte do mundo, foi membro dos Piratas Rox antes de formar sua própria tripulação e se tornar Yonko. Usuário da Gura Gura no Mi,
fruta do terremoto capaz de destruir ilhas inteiras, criar tsunamis e rachar o próprio céu. Um poder genuinamente capaz de destruir o mundo. Empunhava a Murakumo-giri, uma das 12 lâminas de grau supremo. Mesmo velho, doente e moribundo, em Marineford enfrentou os almirantes até o fim para tentar resgatar Ace. Travou uma batalha de 3 dias e 3 noites com Roger, sem que nenhum dos dois saísse derrotado. Possuía o título de homem mais forte do mundo, mesmo com Roger vivo, título provavelmente ligado mais à sua capacidade de destruição em escala global do que à superioridade técnica em combate. Nunca quis saber do One Piece, mas isso não diminui em nada o poder absurdo que possuía. Terceiro lugar, Gold Roger. O único homem que conquistou a Grand Line por completo e alcançou Laugh Tale, descobrindo os segredos do século perdido, das armas ancestrais e do One Piece, feito que nenhum outro pirata conseguiu repetir em 800 anos. Não comeu nenhuma Akuma no Mi, sua força vinha do domínio absoluto do Haki, especialmente do armamento e do conquistador. Enfrentou Garp dezenas de vezes e sempre escapou. Travou o combate de 3 dias com Barba Branca sem derrota. Liderava uma tripulação com nomes como Rayleigh e Gaban, caras com nível de Haki que pouquíssimos no mundo possuem. Seu carisma era uma de suas maiores armas, fazia amigos e aliados ao redor do mundo inteiro. Diferente de outros Yonkos que dominavam territórios à força, Roger só queria liberdade para navegar, e mesmo assim conquistou tudo: riqueza, fama e poder. Sua execução pública deu início à grande era dos piratas. Fica no terceiro lugar porque, apesar de tudo, o próprio Roger admitiu que chegou muito cedo, e o que ele começou, outro vai terminar. Segundo lugar, Rox G. Shebeck. Capitão dos lendários piratas Rox, tripulação que tinha Barba Branca, Kaido, Big Mom e Shiki entre seus membros. Vários desses membros só entraram no grupo depois de serem derrotados diretamente por ele em Davy Back Fights, indicativo claro de seu nível. Manter aquela coleção de monstros unida exigia força brutal e dominação absoluta, e Rox era o único capaz disso. Tinha um objetivo direto e ambicioso: dominar o mundo. Desafiou o governo mundial abertamente, derrotou um almirante e ficou cara a cara com o próprio Imu-sama. Possuía uma espada lendária chamada Eclipse, possivelmente de grau supremo, com golpes de Haki do rei equivalentes a tiros de canhão, não para cortar, mas para destruir. No incidente de God Valley, seu objetivo era salvar a esposa e o filho, o futuro Barba Negra. Quando foi possuído pelo Dome Reverse de Imu-sama e se tornou um demônio, solou Barba Branca, Big Mom e Kaido, que acabara de comer a fruta do dragão azul. Para detê-lo, foi necessária a união de 2 das maiores forças da época, Gold Roger e Monkey D. Garp, mas foi o próprio Shebeck que, mesmo com as vontades escravizadas pelo maldito Imu-sama, ele implorou para Roger e Garp o matarem. O governo mundial apagou sua existência da história oficial, o que só reforça o nível de ameaça que representava. Especula-se que ainda esteja vivo, possivelmente como o misterioso Homem Marcado pelas Chamas. Eu fiz um vídeo sobre essa teoria e vou deixar o link dele na descrição e no comentário fixado para você assistir quando terminar esse aqui. Primeiro lugar, Joy Boy. Considerado o primeiro pirata da história, viveu durante o século perdido há mais de 800 anos. Seu nome sobreviveu a séculos de tentativas de apagamento pelo governo mundial. Isso já mostra o peso histórico e simbólico que carrega. No mural de Elbaf, inúmeras raças, povos e criaturas aparecem unidas por um único propósito: enfrentar Imu e a Aliança dos 20 Reinos ao lado de Joy Boy. Mesmo após sua derrota, reinos como Alabasta, Ilha dos Tritões, Wano e Shandora mantiveram sua palavra por 800 anos. Foi capaz de despertar a fruta de Nika para enfrentar a Aliança dos 20 Reinos. Realizou o maior feito de Haki do Rei já registrado na história. Selou seu Haki em uma corda que, ao ter o nó desatado 800 anos depois, liberou uma onda de choque tão devastadora que anulou as transformações dos Gorosei e os jogou de volta em Marijô. A comparação mais reveladora:
e Mu nem sequer se importou com a presença de Hawks em seu castelo, mas tremeu e ficou aterrorizado apenas de sentir a presença de Joy Boy à distância. A corda foi só uma amostra. Se o chapéu de palha gigante no subterrâneo de Marijô também tiver hack selado, o impacto pode ser ainda mais devastador. Nenhum outro personagem reúne tanta importância política, histórica e simbólica em toda a história de One Piece. Este ranking reúne os piratas que não apenas dominaram os mares em suas épocas, mas que moldaram o próprio curso da história do mundo de One Piece. De Joy Boy, cujo legado atravessou 800 anos, até Chique, que desafiou Roger com uma frota inteira. Cada nome aqui representa algo que vai muito além de recompensas e batalhas. E aí, qual desses piratas você colocaria mais alto? O Rocks realmente merece o segundo lugar? Ou o Barba Branca deveria estar acima? E o que você acha do Loki já no top 5, sendo tão recente? Deixa sua teoria nos comentários. Se você chegou até aqui, você é da tripulação de verdade e sabe que a análise boa de One Piece não tem fim. Então faz o seguinte, deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo aprofundado como esse toda semana. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte da tripulação e ativa um sininho, porque tem muita análise pesada vindo por aí, especialmente com a reta final de One Piece esquentando cada vez mais. A gente ainda tem muito chão até Laugh Tale, e cada arco novo traz reviravoltas que vão mudar tudo que a gente pensava saber. Não dá para perder nenhum vídeo. Até a próxima e que o vento sopre a seu favor.